No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, o vereador Laércio Santos do DEM. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. É uma satisfação mais uma vez estar aqui e estar com o seu público. A última vez que o senhor esteve aqui, o senhor clamava para que o prefeito Guti atentasse para o prazo para aposentados, pensionistas, não é isso? Em relação à isenção de IPTU. Exatamente, Pedro. Nós estávamos, acho que foi a semana passada que eu estive aqui falando contigo, a preocupação com relação ao prazo que vencia nesse último dia 31 de agosto, o prazo para que os aposentados, existem outros segmentos aí, os que passaram lá pelas batalhas nas guerras passadas, Combatentes. os combatentes, e se tiver algum vivo, eles têm oportunidade também, tinham oportunidade até 31 de agosto de pedir a isenção do seu respectivo IPTU. E aí o prefeito acabou, na última sexta-feira, soltando esse decreto elastecendo, prorrogando o prazo até o dia 31 de dezembro. Parabéns. Eu acho que foi um pouquinho tarde, mas nunca, não pode dizer que nunca é demais. Eu acho que foi suficiente porque procura trazer o respeito a esses que de fato têm esse direito. Nós estamos num momento atípico, esse ano é totalmente, vamos dizer assim, perdido, atrapalhado por conta dessa situação que nós estamos vivendo, e eu sei que o governo precisava tomar essa decisão, tomou a tempo e traz aí um pouco de tranquilidade a esses interessados, Pedro, porque nesse último mês de agosto eu vivenciei uma cobrança muito grande pedindo resposta e a gente não tinha resposta para falar. Então fica muito difícil para o parlamentar, para o vereador que representa o interesse da população na cidade de Guarulhos, quando chega alguma situação e você busca a resposta e essa resposta não vem. Felizmente, mesmo sendo no final do segundo tempo, vamos dizer assim, o prefeito soltou essa prorrogação e agora cabe, acredito eu, ter uma divulgação por parte do setor de comunicação a respeito desse tema, Bem observado. porque é importante. Não adianta simplesmente soltar o decreto, ficar lá no cantinho do Diário Oficial, e a gente sabe que a população periférica da cidade não tem acesso a esse tipo de informação. Bom, o senhor acabou fazendo um favor ao prefeito Guti, alertando aí que havia necessidade de atender a essa camada da sociedade, aposentados, pensionistas e ex-combatentes, né? Ex-combatentes Não também. sei se nós temos ex-combatentes vivos aqui em Guarulhos. Não acredito. Nem eu. É. Eu me lembro do vereador Antônio Petito, era ex-combatente. O único que eu conheci em Guarulhos. Bom, mas o senhor tem muita razão, é o seguinte, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, há campanhas que são necessárias, a da vacinação, né? E agora essa questão de informar a população desse possível benefício, né? Esta campanha do inverno, sabe? Algumas campanhas que são relevantes ao longo do calendário anual, Pedro. Então precisa ter um planejamento ao longo do ano para deixar as questões de divulgação para a população. Isso não é fazer divulgação de política de governo, é política de Estado, políticas públicas que você traz a aproximação da população ao serviço que o poder público tem a obrigação de fazer. E essa questão do IPTU que nós estamos falando aqui é só um exemplo. Existem diversos calendários a serem enfrentados. Por exemplo, no mês de agosto nós passamos pela questão da vacina dos cães, que é tradicionalmente no nosso... Antirrábica? Exatamente. Foi feito? Se não foi feito, qual é a publicidade a respeito do tema que foi intentado? Eu não vi. A prefeitura alega que não há mais necessidade, porque não temos casos em Guarulhos. Isso parece que foi uma orientação até do governo do estado, se eu não estiver enganado. Mas alguns veterinários particulares discordam dessa política. Mas, de qualquer forma, tem que ter uma divulgação. Nós estamos falando da parte da comunicação, que é muito falha, né, Pedro? É muito falha. Agora, vereador, eu já conversei com o seu colega Edmilson Souza, há uma pauta pendente lá na Câmara, a votação das contas do ex-prefeito Almeida. Qual a sua posição em relação a esse assunto polêmico? Pedro, esse é um problema, ainda no ano passado, por volta dos últimos dias de sessão do ano passado, eu cobrei de público uma definição por conta do enfrentamento das contas de 2013, 2014 e 2015 que estão na Câmara Municipal, cujo parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi apresentado ainda em setembro daquele ano. Em um momento, o presidente pautou a votação destas contas, depois deixou de estar na pauta,
Por que deixou de estar na pauta? No final do ano não conseguiu se votar. O regimento interno ele é muito claro, ele diz que quando estoura o prazo, o presidente da Câmara tem que estar convocando sessões extraordinárias, tantas quantas necessárias, até que a questão seja enfrentada. Então eu tenho para mim que houve uma falha na condução da pauta desse tema, a meu ver, já passou o prazo de votação, isso aí pode trazer problema perante o Tribunal de Contas, até o próprio Ministério Público, e eu tenho que essa definição que o presidente fez na semana passada e que agora ele revogou, se estão no jornal de hoje, eu acho que foi a questão mais acertada, porque não tem essa história de devolver prazo. Primeiro que se a defesa do ex-prefeito queria provocar a manifestação do vice-prefeito, deveria ter feito no momento oportuno lá atrás, e não agora, depois que decorreu os prazos, depois que teve a oportunidade para alegações finais, depois que veio o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Me parece que essa é mais um intuito protelatório, isso, não querendo enfrentar essa questão agora. Agrade o ex-prefeito ou não, agrade a classe política ou não, nós temos que enfrentar esta questão. Então, eu acho que nessa situação de dar um passo atrás, o presidente da casa, o professor Jesus, acertou e deve amanhã ser enfrentada essa situação. Se vai ter voto ou não, se vai ser a favor ou contra, é outra circunstância, mas nós não podemos fugir de enfrentar essa situação, Pedro, que já passou aí, acho que são 90 dias, já passou, já estourou. Algo que pode gerar responsabilidade não só para o presidente, como para todo o corpo de vereadores da casa. O senhor me permite, eu sou mais experiente em Câmara do que o senhor, né? Claro, claro. Então, eu já vi que nessas votações os vereadores preferem se abster, não comparecer ou se abster. Há quórum qualificado para essa votação? Precisa. 23 votos. Quanto? 23. Então... 23 votos. E se os vereadores ficarem se abstendo, o que acontece? Vai se abster, uma vez colhido o voto na condição de abstenção, você vai ter a numeração. Então, vai ser mantido o parecer do Tribunal de Contas, porque eu me abstive, eu não vou votar. Certo. Então, vai ser mantido o parecer. Então, se para rejeitar o parecer, rejeitar o decreto legislativo que está acolhendo o parecer, precisa de 23 votos. Quer dizer, não sendo aprovadas as contas, elas ficam rejeitadas. Exato. Então, está na hora de enfrentar logo esse assunto, né? Eu acho que é oportuno, né, Pedro? E as sessões presenciais, vereador, voltam quando? Pedro, essa resposta o Jesus precisa esclarecer. Segundo uma reunião que ele fez com alguns colegas vereadores antes de iniciar a sessão nesse segundo semestre, definiu-se que ela seguiria de forma virtual. A meu ver, não tem mais necessidade de continuar na sessão virtual e uma sessão por semana, somente às quintas-feiras, Pedro, a partir das 11 horas da manhã. Eu tenho para mim que dá para voltar à sessão presencial somente com os vereadores, limitar o acesso da imprensa, quem quer que o seja, dá para conduzir o trabalho desta forma. E cidades da região metropolitana, todas estão com sessões ordinárias, Pedro. Guarulhos é a única cidade que está fazendo sessão extraordinária. Então, eu já me manifestei, inclusive, acho que aqui no seu programa, manifestei de público na sessão da Câmara Municipal que essa situação precisa ser enfrentada e precisa ser restabelecida. A Casa de Leis precisa abrir as portas. Não dá para nós tocarmos praticamente o ano todo com sessão extraordinária. Isso prejudica muito o debate, a discussão e até os requerimentos, aquelas cobranças, porque muitas das vezes você protocola um requerimento até que ele chegue na pauta, até que ele vai ser discutido, até que ele chega no governo e a resposta venha para a gente, já passou o prazo. E eu vou te dar um exemplo aqui de questionamentos que eu fiz, por exemplo, quando a gestão fez vista grossa e não tomou providência com relação às empresas de ônibus que suprimiram o bilhete do idoso entre até as 10 horas da manhã e após as 15 horas. Então, até que a gente busque a resposta, o porquê disso, e venha essa situação, já passou o prazo, entendeu? Então, isso inviabiliza o interesse da população. Parece que não, mas isso atrapalha muito. Então, eu cobro de público, aproveitando a sua pergunta, mais uma vez, eu sou a favor da reabertura dos trabalhos da Câmara Municipal com regras,
com regras e 2 vezes por semana, como são as sessões ordinárias, Pedro. Mas essa decisão não deveria ser do colegiado de vereadores, não só do presidente? Do colegiado, mas o encaminhamento final, quem conduz a pauta é o presidente, ele que soltou o ato da mesa restringindo, então é prerrogativa do presidente, Pedro. Talvez o senhor possa fazer uma questão de ordem amanhã a respeito. Podemos mais uma vez. Agora, vereador, o senhor é advogado e ontem o TSE divulgou que os candidatos fichas sujas estão liberados. E eu quero entender o seguinte, isso é para quem teve condenação em 2012 ou é para todo mundo? Eu vi essa matéria, Pedro, ontem à noite. Eu confesso para você que eu não estudei o assunto. Eu tenho ainda que me aprofundar para dar um parecer a respeito, eu não tenho a convicção nesse momento. Achei estranho isso aí. E pelo que eu entendi, eles entendem que o prazo pela lei é de 8 anos e que em novembro esse prazo de 8 anos já estará extinto. Eu fiquei em dúvida também, eu não sei. E quem sofreu uma condenação depois de 2012? O direito tem que aprofundar muito, não dá para a gente aqui de público falar algo e de repente vamos induzir a erro. Eu prefiro dar uma analisada melhor. E, vereador, outro assunto que me chama a atenção, eu queria a sua observação, eu fui olhar aquele processo do ex-secretário de Transporte, Juliano Locanto, buongiorno, e desde 2017, vereador, fui olhar o processo administrativo, está lá, para providências, encaminhe-se, para providências, encaminhe-se. É uma enrolação. Esse é aquele caso que quando quer se tomar ou tem que tomar uma decisão e que vai, de repente, afetar o amigo, né? Aí acaba empurrando com a barriga, né, Pedro? Isso não é o único caso que ocorre na gestão municipal. Nós temos aí algumas secretarias que o processo administrativo ele está em círculo. Não é só nessa pasta, nós temos outras secretarias que o processo não anda. Vou te dar um exemplo. A Secretaria do Meio Ambiente tem muito essa característica. Nós temos processos lá que muitas das vezes fica parado lá, arquivado, por 2, 3 anos. Daí a pouco ele começa a andar e anda como se fosse um avião, entendeu? Então, são situações muito estranhas. Por que em dado momento o processo administrativo teve 2, 3 despachos ao longo de um ano? E na sequência muito rápido. Então, precisa de fato ter uma uniformidade. E Pedro, a Câmara Municipal aprovou, acho que foi o ano passado, não foi esse ano, o processo administrativo, as regras próprias para o processo administrativo. Então, existe legislação, existem regras para serem seguidas. Agora não seguem na prática porque não querem, né? Essa questão da multa do secretário, que você já externou aqui sua colocação por várias oportunidades, era algo que já era para ter sido solucionado e ter dado uma posição. Eu acho que até nível de controladoria, de corregedoria por parte do município, né? O processo está tramitando desde 2017, vai lá, para providências, encaminhe-se, para a ciência, encaminhe-se, para a providência, e ninguém entra no mérito, ninguém dá um despacho final ali. E falo para você, eu pedi vista desse processo. Sim. E até agora eu não tive acesso ao mesmo. Já faz uns dias aí que não liberaram para mim, então fica uma... Lá no processo consta que foi em junho para o senhor. Mas não chegou até o meu escritório, não. Não chegou, vou até dar uma conferida, mas não chegou no meu escritório. Isso é certeza. Tá ok. Algum assunto mais que o senhor queira abordar? Não, Pedro, acho que é isso. Nós estamos aqui, às vezes, parece que a gente está só apontando as questões negativas, porque é regra que a normalidade da cidade, aquilo que está caminhando, a gente se dá por satisfeito. Agora, aqueles pontos que não são positivos, nós temos que cobrar, e o meu mandato sempre procura buscar fazer o respeito às minorias, aquelas questões que não são atendidas e que precisa o governo também olhar para todos, e não simplesmente olhar para aquilo que está funcionando de forma tradicional. Bom, fica aí o vereador Laércio Santos, fez semana passada um alerta sobre a questão dos aposentados, pensionistas e ex-combatentes, se é que existe algum, em relação à isenção do IPTU. O prefeito Guti, antes tarde do que nunca, prorrogou esse prazo, né? Sim. Agora vai até 31 de dezembro, é isso? Até o final do mês. O final do mês não, desculpa, final do ano. Final do ano, 31 de dezembro. Obrigado, vereador Laércio Santos, pela presença. Eu que agradeço, Pedro. Até a próxima. Produção, 7 horas e 45 minutos, 7h45, rápido intervalo.